Olá, meus amados. Eu desejo que Deus derrame bênção sobre a sua vida durante esta oração. E eu estou aqui para compartilhar uma mensagem, irmãos, que vai falar profundamente ao coração de vocês. Eu estava aqui orando, meditando na palavra, e eu estava me lembrando também do que Deus já fez na minha vida e do quanto é importante se lembrar da grandeza do Senhor. Eu falo isso porque, diante dos problemas, das dificuldades, dos desafios, nós muitas vezes ficamos cegos espiritualmente, não é assim? A gente para de enxergar a grandeza de Deus e começamos a focar no problema. E parece que o problema é maior do que tudo, o que não é verdade. E ainda junta que o inimigo lança mentiras na nossa mente, dizendo que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. E aí então nós começamos a ficar com uma fé tão pequena, parece que as promessas de Deus são tão distantes, não é assim? Mas hoje esta mensagem vai abrir a sua visão espiritual. Você que muitas vezes tem esse problema de ficar míope espiritualmente. A pessoa míope é aquela que só enxerga o que está perto dela. O que está distante, ela não enxerga. Então, você vai começar a enxergar que Deus tem planos para o futuro. E Deus já fez muito lá atrás. Ele não vai te decepcionar, tá bom? Deus é contigo. Aleluia, glória a Deus. Então, antes de começar a mensagem, eu quero pedir que você se inscreva no meu canal. É muito rápido. Só você clicar aqui, ó, nesse botãozinho, inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para que você receba aí no seu celular a próxima oração que eu for colocar, tá bom? Todo dia de manhã, 5 horas da manhã e às 6 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você. Eu sei que alguns de vocês têm a vida meio corrida à noite, mas eu quero contar com a ajuda de todos. Vamos buscar a Deus para encerrar o dia também, tá certo? E se você gostar, clique aqui no gostei, no joinha. Isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante, é para toda a família e ele vai divulgar para mais pessoas, tá certo? Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá no Salmo 103, do versículo 2 ao versículo 4. Inclusive, este é um dos salmos que mais me abençoam, sabe? É um salmo que me faz refletir da grandeza de Deus. Olha o que está escrito. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Não te esqueças de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e te coroa de bondade e de compaixão. Amém? Aqui está dizendo que nós não podemos deixar de se lembrar das bênçãos de Deus. Não podemos esquecer de nada do que Deus já fez. E ontem à noite mesmo, eu estava lá na cama com a minha esposa e com os nossos 2 filhos. E nós estávamos ali lembrando de como que foi a gravidez da minha esposa, quando a gente viu a notícia de que ela estava grávida, quando a gente soube que viria a Lorena e depois viria o Daniel. E a gente começou a se lembrar de quantas coisas boas Deus foi fazendo, sabe? O nosso coração se encheu de gratidão e ao mesmo tempo me veio um temor no coração muito grande. E eu comecei a orar: Senhor, nunca me deixe esquecer de tudo que o Senhor já fez na minha vida. Nunca me deixe perder a minha fé, começar a olhar somente as circunstâncias. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós temos a visão limitada justamente por isso. Nós não enxergamos a longo prazo, sabe? Olha para trás, quantas coisas Deus já fez, quantos livramentos, quantos momentos que Deus te trouxe uma palavra exatamente na hora que você estava precisando. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que, durante a fase da pandemia, Deus falou muito com elas através das orações, através das mensagens. Pessoas me disseram: pastor, se hoje eu estou aqui é porque Deus te usou para fortalecer a minha fé. Então, irmãos, nós não podemos esquecer dessas coisas e virarmos as costas para o Senhor, entendeu? Porque senão a gente vai começar a viver da nossa própria maneira, achando que nós chegamos aqui por conta própria, e não foi. Foi a bondosa mão de Deus que nos capacitou. Amém? Aqui está dizendo que Deus é aquele que nos resgata da sepultura. Quantas pessoas aí estão me ouvindo tiveram livramento de morte, não eram para estar aqui, e agora tudo que você deve fazer é glorificar o nome do Senhor, louvar a Ele dia após dia. Amém? Aqui diz também que é Ele que perdoa os seus pecados, cura as suas doenças e te coroa de bondade e compaixão. Irmãos, eu me lembro aqui agora do exemplo de Israel. A Bíblia diz que Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, uma mão de ferro, mão pesada que castigava o povo. E Deus fez tudo isso por compaixão.
O próprio Deus disse a Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e eu vou levantar você, porque eu amo aquelas pessoas. Elas são falhas, elas têm pecados, mas eu amo o meu povo. E foi então que Deus levantou Moisés, Deus enviou as pragas, Deus fez maravilhas. E se não bastasse, no momento de maior aflição, em que o povo estava pressionado, Deus abriu o mar diante deles. E não teve uma pessoa que ficou para trás. E quando eles atravessaram, os cavaleiros de Faraó, junto com Faraó, eles morreram afogados naquela árvore. Então foi um momento tremendo, maravilhoso. E a Bíblia diz que quando eles chegaram do outro lado, eles começaram a cantar e louvar, porque grande foi a vitória que Deus deu para eles. Deus fez simplesmente o impossível. Se você está aqui me ouvindo e você tem uma causa impossível, olhe para a história de Israel. Irmãos, era impossível aquele povo ser liberto das mãos de Faraó. Inclusive, eles atravessarem a pés enxutos. Só que, irmãos, a Bíblia diz que 3 dias depois que eles estavam ali louvando ao Senhor, de repente começaram a sentir fome, sede e já começaram a xingar, já começaram a blasfemar. Ao invés deles falarem: Moisés, esteja orando por nós, vamos todo mundo levantar um clamor, uma oração, vamos agradecer a Deus e agora pedir que Ele nos sustente nesse deserto. Irmãos, assim também, Deus, Ele já nos livrou das mãos do diabo. Faraó representava o diabo, o Egito representava o mundo, entendeu? Deus já nos livrou do mundo, das mãos do diabo, já nos libertou de cadeias espirituais, Deus nos libertou por completo. E agora, antes de chegarmos na terra prometida, nós temos um deserto a percorrer. Irmãos, o deserto é esta vida. Enquanto estivermos aqui, teremos aflições. O próprio Jesus disse, mas Ele falou: tenham bom ânimo. Sabe por que Ele disse tenham bom ânimo? Porque Ele venceu tudo por nós. Não existe tempestade que você passe hoje que Jesus já não venceu lá na cruz do Calvário. A maior tempestade, irmãos, aconteceu quando o pecado meu e o seu caíram sobre Jesus na cruz. E hoje nós temos a chance, a liberdade de podermos cultuar a Deus de todo o coração, sem depender de um templo, sem depender de um sacerdote humano. Nós podemos ir diretamente a Deus em nome de Jesus. Então isso é um privilégio, irmãos. Além disso, nós temos todas as bênçãos espirituais ao nosso favor. A herança que nós temos em Cristo é algo inimaginável. O próprio apóstolo Paulo, quando ele estava sofrendo chicotadas, ele não se entristeceu e não começou a blasfemar contra Deus. Pelo contrário, ele falou: olha, as tribulações que eu passo hoje não se comparam com a glória que um dia me será revelada. Então, tenha essa visão espiritual a partir de hoje, tá bom? Não volte-se para o pecado. Não dê as costas para Deus. Ele te ama muito e Ele espera de você hoje. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é gratidão. Seja grato e ao mesmo tempo reconheça a bondosa mão do Senhor. Amém? Lá em Provérbios capítulo 3 diz o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar cada um deles. Aleluia, eu amo essa passagem porque muitas vezes eu preciso que Deus endireite os meus caminhos, que Deus traga luz aonde existe escuridão, que Deus me capacite e abençoe o meu caminho. E aí eu me lembro disso, eu só preciso reconhecer que Deus é bom, que Deus está comigo. Glória a Deus. Então nós vamos orar, mas antes eu quero ler só uma passagem para você entender como que foi o esquecimento do povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 32, o versículo 1 ao versículo 4, olha o que está escrito. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo se juntou ao redor de Arão e disse: faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu Arão: tire então os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e filhas, e traga-nos para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os fundiu, transformando tudo num ídolo, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os nossos deuses, ó Israel. Esses deuses foram quem nos tiraram do Egito. Olha isso, irmãos. Olha que cegueira espiritual. Olha que blasfêmia contra Deus. Eles chegaram para Arão, que era o irmão de Moisés, e disseram: Moisés já está 40 dias nesse monte, sabe-se lá o que aconteceu com ele? Moisés nos abandonou, Deus nos abandonou.
Arão, faz para nós deuses para que a gente possa adorar. Esse Deus aí não está nem para nós. Irmãos, aquele povo, eles se desviaram completamente, se corromperam. E então eles pegaram os brincos de ouro, entregaram tudo para Arão e Arão fez um bezerro de ouro. E para piorar a situação, eles começaram a dançar em volta, começaram a beber, fazer muita farra. Eles fizeram uma verdadeira orgia ali em volta daquele bezerro. Irmãos, aquilo entristeceu muito o coração de Deus. E Deus falou: Moisés, desce desse monte, porque o povo se corrompeu. Eu vou destruir esse povo não merece. Mas irmãos, Deus já sabia que o coração de Moisés era um coração cheio de compaixão. E Moisés naquele momento intercedeu pelo povo, pediu para Deus dar mais uma chance para eles, para Deus perdoá-los. E Deus fez exatamente isso. Mas eu quero dizer o seguinte: nós podemos nos esquecer de Deus de uma maneira tão rápida, tão fácil, como se Ele nunca existisse. Como se Deus nunca tivesse feito nada na nossa vida. Então tome muito cuidado com o seu coração. Ele é enganoso. Você, diante das lutas ou até mesmo diante das tentações, você pode simplesmente virar as costas para o Senhor. Mas Deus te trouxe aqui hoje porque Ele não quer que você esqueça de nenhuma das suas bênçãos, de tudo que Ele já fez. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que estão na beira do precipício. Elas estão ao ponto de sair da presença de Deus, estão dando lugar para o pecado. Dia após dia, elas vão se afastando um pouquinho mais. Irmãos, não queiram saber o quanto é ruim ficar desviado dos caminhos do Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão há anos e anos longe e elas têm uma dificuldade enorme para voltar para os caminhos de Deus. Não caia nessa cilada, é do diabo. Volte o seu coração para o temor a Deus. Irmãos, o nosso coração é tão mau, é tão tendencioso a ir para o pecado, que nós precisamos forçar, nós precisamos perseverar em oração e falar: Senhor, se deixar por mim, eu vou fazer besteira. Se eu confiar em mim mesmo, eu não farei a tua vontade, eu não conseguirei cumprir aquilo que o Senhor deseja. Então você tem que ser sincero na sua oração, amém? Então agora nós vamos orar. Eu quero abrir meu coração junto com você. Nenhum de nós está livre das armadilhas, das ciladas do diabo. Nós precisamos ter o temor de Deus no nosso coração, porque a Bíblia diz que a única coisa que nos livra do mal é o temor a Deus. Temor não é ter medo de Deus, mas é você ter um respeito, uma reverência. Você saber que Deus é Deus e que você é um ser humano, falho, pecador e que você precisa do Senhor. Amém? Então feche seus olhos e depois da oração eu quero pedir que você compartilhe no WhatsApp, envie mensagens para as pessoas no WhatsApp. Olha, Deus tocou meu coração, eu quero te enviar esta oração. Tenho certeza que elas vão ouvir e Deus poderá te usar. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento tão especial. Pai, obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo ar que respiramos. Quantas bênçãos, meu Deus, nós deixamos de reconhecer porque estamos focados em algo que está faltando e não te agradecemos por aquilo que nós já temos. Mas, Senhor, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Senhor, tem compaixão de nós. Nós somos falhos e pecadores. Nós falhamos de diversas maneiras. Ó, meu Deus e meu Pai, não nos deixe esquecer de nenhuma das tuas bênçãos. Que a gente possa bendizer ao Senhor. Ó, meu Deus, como diz o Salmo 103, é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, que cura as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e nos coroa de bondade e de compaixão. Ó Jesus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Nós não podemos reclamar, porque o Senhor tem nos abençoado muito mais do que merecemos. Nós merecíamos a condenação, no entanto, o Senhor tem derramado bênçãos sem medida sobre nós. Obrigado, meu Deus, pela nossa casa, obrigado pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado porque nós temos fé no coração, diante de um mundo perdido, sem esperança, onde as pessoas vivem se desesperando, se refugiando no pecado, na prostituição, na bebida, nas drogas. Nós estamos aqui, meu Pai, libertos do pecado, para a honra e glória do Senhor. Muitos não acreditaram em nós, muitos não davam nada para nós, mas o Senhor acreditou.
o Senhor investiu em nós e tem investido até o dia de hoje. Pai, eu venho te pedir uma coisa: não deixe que o nosso coração se desvie, que a gente venha ficar iludido com as riquezas dessa terra, com as coisas passageiras deste mundo. Senhor, não deixe a gente trocar a Tua glória, a Tua presença, pelo pecado, pelos bezerros de ouro, pelas coisas que nos atraem para a carnalidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser diferentes das pessoas lá fora, porque infelizmente muitos que estão nas igrejas estão desviados. Pai, nós queremos estar firmes todos os dias da nossa vida, e eu creio na Tua promessa de Provérbios capítulo 3, que se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, o Senhor endireitará as nossas veredas. Oh, aleluia! Eu creio que o Senhor está endireitando agora, meu Pai, cada um dos nossos caminhos. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está agora se sentindo desamparada, se sentindo tão fraca que ela não consegue nem orar, ela não consegue mais se alegrar, ela só sabe chorar e ficar prostrada. Senhor Jesus, eu intercedo por esta mulher agora, por este homem. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, sopra do Teu fôlego sobre esta pessoa, sopra da Tua vida. Oh, meu Deus e meu Pai, eu repreendo agora toda obra do diabo, toda obra que foi levantada através de inveja, através de ciúmes, de maldade. Eu repreendo agora no mundo espiritual todo mal. Está repreendido toda opressão do diabo contra esta vida, contra esta família. E neste momento, meu Pai, eu te peço, acampa os Teus anjos, envia os Teus anjos para pelejar por nós. Ó Senhor, coloca os Teus anjos ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida e da nossa família. E que o sangue de Jesus proteja minha vida, proteja os meus filhos, proteja minha esposa. Pai, eu tomo posse da Tua proteção neste momento. Nenhum mal chegará na minha tenda, nenhum mal chegará na casa dos meus irmãos. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu te peço, dá-nos da Tua força, da Tua alegria, que hoje seja um dia muito abençoado, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por esses momentos de oração. São verdadeiros refrigérios para a nossa alma, são mananciais no meio do deserto. Pai, que essa corrente de oração, de fé e de esperança nunca venha a ser quebrada, mas que todos os dias, de manhã e à noite, a gente possa estar aqui. Que nenhum empecilho, nenhuma distração nos tire da Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.